Olá amigos, meu nome é Adenilson Simões do canal Raciocínio Lógico e por meio desse vídeo eu quero apresentar a vocês o que realmente significa essa festividade conhecida como Jogos Olímpicos. Quem é o verdadeiro homenageado nessa festa a qual o mundo, entre seus atletas, celebra? Eu estou aqui com um livro do escritor Gilberto Coutrin, História Global, a qual ele emitiu uma nota falando sobre essa competição que se chama Jogos Olímpicos. E ele escreveu o seguinte: a partir de 776 AC, de 4 em 4 anos, os gregos das mais diversas cidades reuniam-se em Olímpia para a realização de um festival de competições que ficou conhecida como Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus, o mais importante deus grego, e incluía provas de diversas modalidades esportivas: corrida, salto, arremesso de disco, lutas corporais. Além do esporte, havia também competições musicais e poéticas. Esses jogos eram anunciados por todo o mundo grego 10 meses antes de sua realização. Os gregos atribuíam tanta importância a essas competições que chegavam a interromper guerra entre cidades, conhecida como tréguas sagradas, para não prejudicar a realização dos jogos. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram celebrados até o ano de 393 DC, quando o imperador romano Teodósio I, que era cristão, mandou fechar o templo de Zeus em Olímpia, provavelmente para combater cultos não cristãos. 15 séculos depois, um amante do esporte, o educador francês Pierre de Frédéric, o barão de Colbert, que viveu entre 1863 a 1937, empreendeu esforços para restaurar os Jogos Olímpicos. Sua causa obteve simpatia e adesão internacionais. Em 1896 foram realizados em Atenas os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. As atuais Olimpíadas, também realizadas de 4 em 4 anos, reúnem atletas de diversos países do mundo e procuram preservar o ideal de união dos povos por meio do esporte. Então, uma desculpa que o escritor desse livro ele dá é que nos jogos modernos essa competição simplesmente homenageia a união dos povos, quando na verdade nós sabemos que isso não é verídico. Tanto é que na reportagem exibida por alguns canais televisivos, eles nos mostraram que mulheres estavam vestidas de sacerdotisas, homenageando assim os deuses pagãos e principalmente o deus Zeus, que era o maioral no panteão grego. Na verdade, irmãos, o motivo maior pelo qual o imperador Teodósio ele chegou a fechar o templo de Zeus com a desculpa que era ali realizados cultos não cristãos é o seguinte: o que realmente aconteceu foi o seguinte: como o Império Romano, a qual dominava o mundo naquela época, não era mais um império laico, ou seja, não havia uma religião oficial, como foi instituída por Constantino, que foi imperador entre 312 a 337 da nossa era, ao qual é o pai da criança chamada cristianismo, pois foi através de Constantino que o estado político do Império Romano se tornou em estado religioso. Houve uma transição nesse período. E quem é o pai da criança? O imperador Constantino. Como o imperador Teodósio I é sequência do que foi instituído por Constantino, o que é que aconteceu? Ele, por intermédio de sua própria vontade, ele fechou o templo de Zeus. Por quê?
Por que ele fechou? Porque é o seguinte: tanto os gregos como os demais povos dos outros países, todos eram subordinados a Roma. E como Roma agora passou a ser um estado de uma religião oficial chamada cristianismo, eles não permitiam que os outros povos tivessem as suas próprias religiões. Então, quem não aderia a esse sistema, os templos eram saqueados, pilhados e fechados para que predominasse então a religião cristã. Essa é a grande verdade. Povos foram mortos. Quem não aderia à religião oficial do império era assassinado. E tudo isso aconteceu nesse período. Isso é fato histórico. Então, como podemos perceber por intermédio do escrito do Gilberto Coutrinho, nós podemos ver que o que realmente significa e quem é o grande homenageado nessa festividade pagã chamada Olimpíadas. Portanto, não fiquemos enganados com o que o mundo segue, pois o mundo jaz no maligno. Esse é o meu recado, esse é um pouco do entendimento que o Criador ele me concedeu, e por meio do que recebi de graça eu repasso a informação para os demais amigos e irmãos, para que possamos refletir sobre o que realmente significa o que é as Olimpíadas. Nada mais e nada menos é que pecado contra o Criador dos céus e da terra, pois tudo aquilo que é adorado pelo homem acima do próprio Criador se torna em pecado de iniquidade. Bom, gente, eu agradeço pela atenção e espero que vocês curtam o canal, inscrevam-se no canal. O canal tem por nome Raciocínio Lógico. E um forte abraço a todos. Espero ter transmitido de uma forma bastante racional o que eu entendi sobre a questão chamada Olimpíadas, ok? Forte abraço de Adenilson Simões e até a próxima.